Olá, boa noite. Nossa equipe é composta pelos integrantes Alex Maciel, Felipe Araújo, Belinda Viana, Enzi Andrade, Irleide Luz, José Henrique, Noemi Silva e Luane Nunes. O caso abordado vai ser o caso York. E hoje eu vim falar um pouquinho quem foi Elise Matsunaga e Marcos Matsunaga. Marcos Matsunaga, de 42 anos, foi um empresário bilionário, herdeiro do Grupo York. E pouco antes da sua morte, Marcos havia participado de um negócio bilionário de venda envolvendo sua empresa para um grupo internacional. Matsunaga conheceu Elise através de um site de garota de programa, onde veio se apaixonar pela garota paranaense. Logo, o herdeiro da York começou um relacionamento com Elise quando ainda era casado com sua primeira esposa. Marcos e Elise tiveram uma relação extraconjugal durante 3 anos, antes de ele pedir o divórcio da sua primeira esposa e casar-se com a amante. Porém, o casal teve um relacionamento muito difícil e Elise estava prestes a pedir um divórcio quando descobriu que estava grávida de sua primeira filha. Após o nascimento da criança, o relacionamento só piorou devido a uma série de infidelidades da parte de Marcos. Logo, depois do nascimento da sua filha, Marcos começou uma nova relação com outra garota de programa. E a amante afirma que Marcos estava prestes a pedir um divórcio de Elise e se mudar para Miami com a amante quando tudo aconteceu. A relação, que era repleta de ameaças e desconfianças, começou a se tornar perigosa quando Elise passou a desconfiar que Marcos estava vivendo uma vida dupla e com outra família, chegando a contratar um detetive particular. Esse investigador, ele confirmou as suspeitas de Elise enquanto ela estava viajando no interior do Paraná. O crime aconteceu na madrugada do dia 20 de maio de 2012. Marcos ele foi atingido com um tiro na cabeça, disparado por Elise a queima-roupa, e depois Elise esquartejou o corpo na tentativa de se livrar das provas do crime. O corpo esquartejado foi dividido em 6 partes: pernas, cabeça, braços e tórax. No dia seguinte, às 11h30 da manhã, Elise foi flagrada pelas câmeras de segurança do seu prédio carregando 3 malas e posteriormente descobriu-se que parte do corpo esquartejado do seu marido estava dentro das malas, enrolada em sacos plásticos. Elise ela descartou o corpo em uma rodovia de Cotia, São Paulo, e as malas foram encontradas 3 dias depois. E segundo os legistas, o corpo foi esquartejado 10 horas após a morte. Em 4 de junho, os peritos identificaram o material como o corpo de Marcos Matsunaga e Elise passou a ser a principal suspeita devido aos vídeos que aparecia com as malas. Elise afirmou aos policiais que agiu sozinha no crime, motivada por relações extraconjugais da vítima e ameaças que dizia receber. No entanto, ela alegou que agiu em legítima defesa. Como já mencionado anteriormente em depoimentos, Elise alegou ter atirado em Marcos para se defender após discussão, pois ele a teria ameaçado de morte e dito que tomaria a guarda de sua filha. Com isso, podemos trazer a legítima defesa, que é considerada pelo Código Penal como excludente de ilicitude. Implica dizer que quem age em legítima defesa não comete crime, conforme o artigo 23 do Código Penal. A legítima defesa determina que em situações em que a agressão é atual ou iminente, o cidadão pode utilizar os meios necessários para defender a si mesmo ou a outra pessoa, estando resguardado pela lei. Ou seja, eventuais lesões corporais ou até mesmo a morte do agressor não se caracteriza como crime, tendo em vista que a legítima defesa é excludente de ilicitude, ou seja, extingue-se o caráter ilícito da conduta do agente. Todavia, esse dispositivo não é um salvo-conduto para que homicídios e lesões corporais sejam indefinidamente praticados, nem tampouco concede ao cidadão o direito de fazer justiça com as próprias mãos.
Podemos trazer, nesse caso, o artigo 23 do Código Penal, assim como o artigo 25 do Código Penal, que fala sobre legítima defesa. O júri considerou a acusada a única culpada pelo crime, condenando-a inicialmente a 19 anos e 11 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe e meio cruel. O homicídio qualificado ocorre quando o responsável pelo crime tem a intenção de matar por um motivo específico, como é o caso de Elise Matsunaga, que matou seu marido por se sentir humilhada e traída, configurando assim legítima defesa, como já foi supracitado. Outros casos que se enquadram em homicídio qualificado são os de envenenamento, encomenda de assassinatos com recompensa, emprego de explosivos ou fogos, tortura, asfixias, emboscadas, entre outros. Se durante a investigação do crime a polícia conseguir comprovar que tinha sim a intenção de matar uma pessoa por um motivo específico, o crime passa a ser automaticamente classificado como homicídio qualificado. Dessa maneira, a pena cresce de forma muito maior, o que dá mais qualificação para que o condenado tenha a pena mais dura, né? Mas no caso em comento, a gente não pode esquecer da legítima defesa, como já foi citado nos tópicos anteriores. O crime de homicídio qualificado por motivo torpe e meio cruel está previsto no artigo 121 do Código Penal, que versa matar alguém, homicídio qualificado. Se o homicídio é cometido 1. Mediante paga ou promessa de recompensa, ou por motivo torpe. 2. Por motivo fútil. 3. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou por meio indizioso ou cruel, ou que possa resultar em perigo comum. A pena é de reclusão de 12 a 30 anos. O motivo torpe é aquele considerado como imoral, vergonhoso, repudiado moral e socialmente, algo desprezível. Um exemplo seria matar alguém para receber uma herança, ou matar por qualquer tipo de preconceito. O meio cruel é aquele que causa desnecessariamente maior sofrimento à vítima, ou revela uma brutalidade fora do comum, bem como destruição e ocultação de cadáver. Elise Matsunaga, na tentativa de ocultar o crime, desmembrou o cadáver depois do assassinato. Ela foi condenada pelo tribunal pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A sentença foi tomada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No pedido de habeas corpus, dirigido ao STJ, sendo a defesa, alegou que a atenuante da confissão deixou de ser aplicada pela Justiça de São Paulo, sob o fundamento de que a ré, ao relatar os fatos, apenas tentou justificar sua conduta e reduzir a própria responsabilidade pelo crime. No entanto, segundo a defesa, a confissão apresentada por Matsunaga foi rica em detalhes, o que possibilitou ao Conselho de Sentença o reconhecimento de que ela foi autora do delito. Isso porque, nos termos do artigo 200 do Código de Processo Penal, a confissão é cedível e cabe ao magistrado fazer a filtragem da narrativa apresentada, excluindo as alegações não confirmadas, e cabe ao magistrado fazer a filtragem da narrativa apresentada, excluindo as alegações não confirmadas pelos demais elementos probatórios, no caso desses autos, as que não foram acolhidas pelos jurados como consequência. Elise teve sua pena de homicídio qualificado reduzida de 18 anos e 9 meses para 16 anos e 3 meses. O Supremo Tribunal de Justiça reduziu a pena para 16 anos e 3 meses depois de ela confessar o crime. A confissão espontânea é uma atenuante genérica prevista no artigo 65, inciso 3º, a linha D do Código Penal, que diz: são circunstâncias que sempre atenuam a pena ter o agente confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. A confissão é o conceito que se refere à autoria e à materialidade delitiva. Segundo Guilherme de Souza Nucci, confessar no âmbito do processo penal é admitir contra si, por quem seja suspeito ou acusado de um crime, tendo pleno discernimento, voluntária, expressa e pessoalmente, diante da autoridade competente, um ato solene e público, reduzido a termo a prática de algum fato criminoso. A jurisprudência do STJ já afirmou no sentido de que a atenuante do artigo 65 do Código Penal tem caráter objetivo, configurando-se tão somente pelo reconhecimento espontâneo do acusado, perante a autoridade da autoria do delito,
não se sujeitando a critérios subjetivos ou fáticos.